Então agora eu tô aqui com a Tatiele. Bom dia, Tatiele. Bom dia, Núria. Prazer imenso estar aqui. Aí já quero começar falando que eu achei o máximo essa ideia sua. Oi. Nossa, Ai, que muito bom. bacana mesmo, viu? Parabéns. Você me falou que você tá acompanhando lá, né? Que Sim, você tá vendo. eu lembro todos. Olha, tá vendo, gente? Muito bom, gente. Assistam lá que é bem legal. Que joia. Vamos, nós temos o Instagram, que a gente faz uns cortes lá, mas os vídeos completos, inclusive da Tatiele, vai ser gravado e editado e disponibilizado ali no YouTube, no canal do YouTube, tá bom? Então, Tatiele, olha, é muito bom ter você aqui, porque eu voltei pra Creúna tem 4 anos. Uhum. E as minhas filhas, você tá vendo aqui, ó, tem 12, né? Minha filha tá aqui, gente, minha filmmaker aqui. Desde que eu tive meu primeiro filho, minha primeira filha, que é a Teodora, que tá aqui, eu aprendi, né, lá em Goiânia a gente tinha muitos grupos de desapego. Então eu Sim. aprendi que, assim, eu tive o privilégio de fazer o enxoval da Teodora fora, com roupa, né, boa, importada, mas com valor bom também, né, porque os valores, né, de fora eram bem melhores na época. 12 anos atrás o dólar estava bem mais baixo, então tive esse privilégio. Mas e depois? Aí eu fiz o enxoval da pequenininha, né, ela tava bem pequenininha, aí foi crescendo, aí eu fui comprar. Eu falei, gente, não, mas tá caro demais. Como não, assim, mas né? não, mas aí é aqueles preços que eu comprei quando ela nasceu. Aí começou a me dar um impacto, assim, né, tanto financeiro quanto uma questão, assim, de pensar, gente, mas eu vou pagar esse valor, se eu posso pagar aquele valor. Aí ficava nessa luta, até que eu descobri esses grupos de desapego, pelo WhatsApp mesmo. Quando eu cheguei em Acreúna, eu perguntei pra minha irmã, pra minha prima que já morava aqui, gente, e os desapegos aqui de Acreúna, os grupos, né, preciso comprar roupa pras minhas filhas. Não, Núria, aqui a gente não tem, assim, muito esses negócios, não. Foi, não acredito, não tinha essa cultura aqui, não mas agora tinha, tá mudando. né? Graças a Deus. Não, graças a Deus. Aí vou te contar. Aí fiquei muito tempo aqui nessa agonia, não conseguia participar dos grupos de Goiânia, porque você tem que buscar, né, na casa de um, na casa de outro. Eu tava morando aqui, como é que eu ia fazer? Aí, né, muito tempo, assim, aí apareceu o brechó. Aí eu falei, gente, que legal, ela vai abrir um brechó. Que é o quê? Desapego, exatamente o reuso, né? É você pegar uma roupa, porque os meninos crescem muito rápido. E né? aquilo fica novinho, dá Novinho. Aí no meu caso eu tenho 2. A outra usava. Agora as 2 já usam do mesmo tamanho, porque a pequena tá enorme. Tá usando o mesmo tamanho da mais velha. Então, a outra reutilizava, certo? Só que tinha coisa que a pequena não gostava. Então, mesmo assim, ficava lá novinha as roupas. E muita roupa boa, bonita. E aí eu pensava, gente, o que eu vou fazer com isso? E aí, estamos aqui em Acreúna, a Tatiele vai e abre um brechó. Achei o máximo a ideia. Quero te parabenizar, principalmente pela iniciativa e pela coragem, porque aí conversando sobre essa questão de desapego aqui, percebi que o pessoal tem uma certa resistência, né? Aham. Até as pessoas que são próximas a mim. E deu um medo, Núria, né? do céu, vou te contar. Não é? Então, assim, a pessoa que tem coragem de atravessar a ideia, a opinião da maioria das pessoas, né? E confiar naquilo que você acredita, naquilo que você tá sentindo, né? Naquilo porque o motivo de você ter decidido abrir o negócio é acreditar, persistir, falar, não, gente, é uma boa ideia. Então, você merece parabéns e outra, obrigada por você estar aqui, por eu poder ir lá comprar as roupas das minhas filhas, você sabe, a nossa cliente, ela né? desapega lá, a irmã dela também, a Desapega e Thalita. compro. Demais, E ela compro também. lá. Que joia. Então, seja muito bem-vinda. E aí, você vai nos contar a sua história. Eu quero saber, a princípio, você é de Acreúna. Sou de Acreúna. E sua família? Sou criada aqui. Na verdade, eu nasci em Paraúna e vim pequenininha pra cá, com 6 anos. Então, assim, eu nem me lembro da época de Paraúna. Eu sou de Acreúna e pronto. Eu sou filha do Lazinho da Pamonharia, sou filha de pamonheira com muito orgulho. Comi demais pamonha. Agora a gente fica assim, engordando muito fácil, fica evitando a pamonha, né? Só de vez em quando. Só de vez em quando. Mas não tem nada não, é fitness. É de milho. Então, família toda daqui, tenho 2 irmãos, né? Tem a Thaís, minha irmã, e o Thiago, somos 3.
em casa. E assim, na infância foi a lembrança que eu tenho é a gente ali na pamonharia, catando milho, ajudando. Todo mundo ajudava. Isso. Então, minha mãe também, nossa, minha mãe trabalhou muito lá, nossa, bastante. Então eu lembro dela sair. E aí, quando a minha irmã nasceu, eu já tinha 10 anos. Eu ficava com ela em casa e minha mãe ia trabalhar. Olha! Olha, viu, Teté? Com 10 anos. Então, foi assim, foi bem... A gente brincava muito na rua, né? Aquela época, na escola. Foi uma infância, assim, de acreúna, pé rachado mesmo. Nossa, mas era bom, né, gente? Teve a fase do patins, aquela época que a gente saía andando em patins a cidade inteira. Chegava com as pernas doendo. Eu esqueci de comentar. Quem fundou a pamonharia foi meu pai junto com meu tio Adão Rocha, na época. E aí ele foi cuidar de outras coisas. Meu pai tá com a pamonharia até hoje. Né? São quantos anos? Nossa, mixe, até perdi as contas. Nossa, é não muito posso nem tempo. falar, porque eu vou falar quantos anos que eu tenho. No mínimo a sua idade, né? Por aí. Então, na época do clube recreativo, meu tio cuidava lá daquela parte. Nossa, gente, eu morava bom, né? naquele clube. Eu passo lá em frente ao clube e fico pensando, gente, as crianças não fazem ideia que a gente já viveu aqui. Nossa, minha prima tinha o cabelo verde, de tanto cloro da água da piscina. Todo final de semana, né? Nossa, demais. Então foi muito bom. E já vamos mandar um abraço aí pra sua família, né? Já pode ficar à vontade aí, mandar um abraço pra sua família, pro maridão. Pro meu marido, sou esposa do Juliano. Os mais antigos vai lembrar do apelido, Juliano Cabala. Né? E jogava um vôlei, né? Joga ainda? Não, aposentou a chuteira. Então, jogava bastante. Nossa, eu também, assim, minha infância foi dividida entre isso. Na adolescência, nossa, foi o vôlei. E era bom demais. O esporte da minha vida. E a gente disputava, representava Creúna fora. Viajava nossa, pra era todo chique, lugar, né? A gente ganhou várias vezes. Eu lembro bem disso. Olha aí, e assim, você lá, eu percebo que a maioria das pessoas que empreenderam, elas tiveram experiências na infância com o empreendedorismo. Ali, trabalhando com seu pai, você lembra, você sabe, você associa a sua vontade de ter o seu próprio negócio com alguma coisa que você viveu ali na infância? Então, o que me trouxe, assim, aquela vivência lá era mais assim, aquele exemplo de luta. Aquele exemplo de persistência, de trabalhar todo dia, de acordar cedo. Nossa, e eu via assim, meu pai trabalhando dia e noite. Então, assim, é aquele exemplo mesmo de luta. Agora, de empreendedorismo veio de um lugar assim que ninguém nem imagina, veio da minha avó. Pra te falar a verdade. Olha só. A minha avó, ela sempre foi do lar. Só que ela tinha uma visão, Lúria, assim, que você ficava encantada. É mesmo. E ela compartilhava ela com trabalhava, vocês. ela fazia aqueles tecidos de tear, sabe? Com algodão. Ela fazia o processo desde o início de descaroçar o algodão, tinha as ferramentinhas dela, fazia a linha, montava aquele tear, que era a coisa mais difícil do mundo. Eu ficava olhando, não sabia como que ela conseguia. E fazia os tecidinhos dela e vendia. E teve uma época que ela invocou de comprar uma máquina de estampar para poder estampar camiseta. Olha aí, que joia. E aquela coisa, sempre pensando, gente, mas fulano de tal, então você tem. Por que ela não faz aquilo? Por que que ela... Pensando nos empreendimentos de outras pessoas. Minha avó com esse pensamento, por que a gente não tem? Né? Olha e aí essa coisa veio assim, instigando dentro de mim. E é interessante isso, porque aqui em Acreúna é muito mais do que em Goiânia, por exemplo. A possibilidade que as pessoas têm, nós temos, né? Vocês têm, porque eu não tive essa possibilidade aqui em Acreúna. Eu não morava aqui quando as minhas filhas nasceram. Para poder ser do lar, né? Que é isso que você disse. Então, é um privilégio, né? Mas, ainda assim, ela ia lá e empreendia. As coisinhas dela ali dentro de casa. Olha que legal. Eu acho isso uma ideia só incrível. Só dela ter aquele espírito, aquela vontade, aqueles pensamentos que ela tinha, pra mim já... Olha aí, já te motivou, já incentivou. Olha aí, gente, tá vendo? Nada em vão, né? Gracinha. E aí, Tatiele, você morava aqui, e os seus empregos aqui, os seus outros trabalhos? Aí eu fui fazer faculdade, né? Prestei vestibular, fiz administração de empresas
E no segundo período eu já consegui um estágio na GEM Alimentos. Eu tinha na época, eu tinha uma colega de sala que o pai dela trabalhava lá na GEM. Ela falou, vai abrir, né? Abrir uma vaga e tal. Olha que joia. Eu fui lá, levei com toda a dificuldade, que eu não sabia nem mexer com isso, né? Fiz um currículo lá, mais ou menos, e fui. E a gente emprega assim, muita gente, e era né? tão... E é uma empresa muito consolidada. Sim. E te dá um know-how, um conhecimento sólido. Né? Foi tão assustador, assim, que eu, assim, não tinha nem, sabia nem o que era nada, né? No segundo período da faculdade, não, no segundo período não, tinha 2 meses só que eu tava no primeiro período. Nossa. 2 meses de faculdade só. Privilégio. Fui entrevistada pelo diretor, pelo dono. Meu Deus, ai, Senhor. E tinha mais candidatos. Passei. E aí fiz o estágio, trabalhei lá, trabalhei duro, graças a Deus. Fui contratada, fui efetivada. E aquela época assim, foi tão sofrida por conta da faculdade. Gente, eu fiz faculdade em Rio Verde, mas na época não tinha... a BR não era duplicada, não. Não era. Nossa. Só buraqueira. E assim, tinha semana que eu não via meu pai, pra te falar a verdade, porque meu pai acordava muito cedo, e aí eu ia pra Agem, da Agem eu pegava o ônibus lá na BR, voltava de madrugada, porque chegava meia-noite e meia, chegava muito mais tarde do que hoje, né? E ele tava dormindo já, então tinha semana que eu não via meu pai. Olha só. Demorando na mesma casa. Né, gente? É corrida. Então, assim, tem as pelejas que a gente passa, né, que todo mundo passa, mas que vale a pena e foi bastante luta. E lá na GEM eu fui subindo de cargo, eu entrei no departamento pessoal, na época do estágio, e aí fui contratada lá. Aí eu fiquei uns 2 anos no comercial, que me deu assim até um know-how maior de negócio. E aí depois surgiu uma oportunidade, voltei pro RH como encarregada. E lá eu fiquei 10 anos. 10 anos, 10 olha anos. só, uma vida, gente. Sou muito grata à GEM, uma empresa muito boa, igual como você falou, é bem consolidada aqui em Acreúna. E eu aprendi muita coisa lá. Assim, o meu início de profissional que eu aprendi assim mesmo foi lá. Sim, sem dúvida nenhuma. Isso. Aí depois de lá, tudo tem um fim, né? Meu ciclo lá acabou. E surgiu uma oportunidade numa indústria que chama Cargill, ela é uma multinacional. A Cargill fica em Rio Verde, é uma fábrica, e eu fui pra lá. Eu passei lá na seleção. Você fazia qual área? No departamento pessoal também, no RH. Continuou no RH. Continuei no RH. Joia. Porque quando eu formei... Você já pode dar aula ali, vou falar pra Clarissa. Quando eu formei, eu fiz uma especialização na área de gestão de pessoas. Então, a minha especialidade era recursos humanos. Sim. Muitos cursos na área. No total, eu trabalhei 15 anos na área de RH. Olha, muito tempo, né? E aí muita experiência também, exatamente, né? Com as pessoas, com o tributário, com muita coisa que você com certeza usa. Eu uso na minha loja. Sim, sem dúvida nenhuma. E aí de lá você... Na Cargill eu tive, assim, muitas outras conhecimentos que eu não consegui aqui, mas lá eu também adquiri, nossa, foi muito bom o período que eu trabalhei lá. E aí, nesse meio tempo, eu me casei. E o Juliano até ficou um tempo lá em Rio Verde comigo. A gente ficou lá em Rio Verde. E eu ainda trabalhando. Só que aí eu engravidei. Né? E aí, são 2, quando nasceu, aí a gente decidiu. Vamos voltar pra Acreúna. É mais fácil, né, gente? E pra ele, o trabalho dele, tanto... assim, como ele trabalha muito por conta e ele fica mais no telefone... E aí, tanto faz ele morar lá ou aqui, mas nós preferimos a família. Com criança principalmente, faz perto toda a diferença. Da mamãe, perto da sogra, sim. Então ajudou bastante. Sem dúvida nenhuma. E aí, sei lá, a mãe, dona de casa, né, do lar, ali, cuidando de marido, menino, aquela vida ali, só por conta, né, de menino e marido. Eu também fiz isso 2 vezes, só que foi só 1 ano. Para as 2. Mas assim, igual você falou, a gente tem esse privilégio. Eu sou muito grata por ter tido essa opção de escolha. Sim. Porque a gente sabe que muitas mamães não têm essa opção. É verdade. Trabalhar e deixar a criança com alguém de confiança ou numa creche. Então, assim, é muito
eu imagino que seja uma dor no doído, coração. Né? Com certeza. Mas a necessidade Porém, fala por mais outro alto. lado, eu falava muito isso para as minhas amigas que estavam ganhando neném depois de mim. Eu saí para trabalhar, eu fiquei 1 ano sem trabalhar com as duas. Só que eu também tive que abrir mão de vários mimos, né? De várias coisas minhas, tararã, ali, coisas que eu tinha ali, que era o que eu gostava muito, mas eu pagava, porque eu trabalhava, mas aí a partir do momento que eu falei, não, eu vou cuidar das crianças, eu também tive que abrir mão de várias coisas para ficar ali esse período de maternidade tempo integral. Então, assim, fica a dica também, né? Porque às vezes você precisa ponderar o que é mais importante aqui. Será que eu consigo, a gente consegue sobreviver com um salário só dele mesmo? E eu posso abrir mão de algumas coisas por esse propósito maior que é cuidar da criança e depois eu retorno, né? Fica aí essa dica, né, Tati? Mas eu falo assim, quem tem a opção de escolher, escolha. Exatamente. Escolha, porque é um tempo que não volta. Não volta. Então, E vale a pena. Vale a pena. E aí depois que eu tive o primeiro filho, o meu primeiro tem 9 anos hoje, o Davi, e o Theo tá com 5 anos. Aí o brechó tem quantos anos? Vai fazer 3 anos 3 agora. anos. 3 anos. Então o Theo tinha Tá, 2 mais ou anos. menos 2 anos. Aí você pensou... Eu coloquei ele na escola com 2 anos. Aí você pensou, tô com o tempo livre. Deixa eu caçar um problema. E assim, deixa eu caçar o negócio ficou na minha cabeça martelando o tempo todo, nunca parei. E eu pensava assim, gente, mas eu quero fazer alguma coisa, mas o quê? Aí eu olhava a Creuna e pensava, gente, o que tá faltando aqui? E é interessante, você me falou que nesse momento, quando você pensou, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa pra mim. Isso, exatamente. Você já não pensava mais em entregar currículo, não. Eu falei, não, agora eu quero pra mim. Eu imaginava assim, ó, eu vou trabalhar pra mim, eu vou fazer meu tempo, né? Isso, exatamente. Então... Eu posso cuidar dos meninos, marido, casa e empreender. Acrescentar mais nessa atribuição. Aí você... começou a observar os nichos aqui, as oportunidades de negócio. E eu, mãe, né, com um menino pequeno, nada melhor do que mexer com ir para a área infantil, criança, né? Porque a gente sabe que na minha época, né, assim, não tinha opção tinha pouco mesmo. itens infantis, roupinha, enfim, tudo, né? Tudo, a maioria das pessoas ia muito para fora, né? E naquela época não era tanta internet, as pessoas iam, vou lá em Goiânia comprar. Isso, hoje já é a internet. Verde, né? Mas foi um nicho de. É infantil, beleza, mas o quê? Vamos olhar. E aí eu gostava muito de assistir aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ainda gosto até hoje. Aí, ó, como tudo começou, pode servir de na de Globo que eu incentivo assisto, pra vocês. mas é esse programa. Eu gosto também do Globo Rural. É bom, né? E aí Cada eu assisti. história, né? E apareceu lá no brechó uma história de, né, aquela reportagem, né, que veio é um nicho que veio muito de fora, né, igual você falou no começo. Lá nos Estados Unidos é muito comum isso, então esse tipo de negócio veio de lá pra cá e deu certo, né? E eu falei, mas eu nunca mexi com comércio, gente. Sempre trabalhei na indústria, porque a indústria é uma vivência totalmente diferente do que comércio. É tudo... Parece que a gente tá em outra cidade, outro lugar. Tem hora pra tudo, tem protocolo pra tudo. Isso. A empresa não tem isso, não. Depende. Lá depende. Como que vai ser ISO, hoje? e eu era auditora da ISO lá dentro da GEM. A gente fazia auditoria nos outros setores para ver como é que estava, se estava dentro do processo padrão. Enfim, é tudo diferente, né? E aí veio essa ideia e eu fiquei com aquilo e eu pensei, como que eu vou começar sozinha? Aí eu falei, não, vou ligar nessa franquia para ver como é que é isso. Ah, é verdade. E é uma franquia, gente. É uma outra franquia. Dica, porque é joia, porque a franquia já vem com o negócio pronto. Assim, eles vêm com um modelo, me entregam um modelo, dão dicas, mas assim, é você. É você. Inclusive, a gente paga o royalties, é como se fosse um funcionário a mais que eu tenho na loja, que não trabalha. Então, eles ficam muito lá, só quando uma ligação ou outra, alguma coisa ou outra, mas é a gente. Eu aprendi a fazer os vídeos sozinha, e tudo assim, é o jeito da gente ali. Sim. Eles meio que abandonam, assim, vou falar a verdade. Eles não tão, eu já reclamei várias vezes, só tem início, franquia que né? não é assim, mas a minha foi assim. A minha é bem complicada.
Então, se a gente não for, mas te dá uma coragem norte. a mais, assim, né? Aí foi o que me deu essa coragem de começar. Eu nunca tinha trabalhado em loja, né? Não atendi nada. Falei, gente, será que vai dar certo? Então vamos nessa franquia. Conversando, e foi meses conversando. A gente fez reunião, o Juliano comigo. Ele, nossa, ele me apoiou bastante. A gente fez as contas do investimento. Ah, vamos ver, vamos apertar aqui e ali. Dá, não. Então pronto, então vamos fechar. Fechamos. E aí, a partir do momento que fechamos, foi 6 meses para eu montar a loja, achar o ponto, tive que reformar e aquele produto, né? Achar gente para desapegar e buscar para desapegar. fora, Aí né? começa, né, as propagandas para poder chamar as pessoas para irem desapegar. E a gente encheu a loja de desapego. E também a gente trouxe o novo, né? E foi, nossa, e a inauguração desafiador, né? A inauguração foi histórica. Cheio de gente. Deu fila. Eu lembro. Deu fila lá na rua. E toda vez que a gente faz evento do aniversário da loja, mais ou menos fiquei lá do na mesmo fila, jeito. lá esperando Aí, o ó. netinho. Olha, Tá vendo? teve uma grávida que passou mal lá dentro, a gente teve que Deus do acudir. céu. Nossa, a loja não tinha como uma mosca. O Juliano lá comigo no caixa e suadinho, e aquele negócio, nossa, foi muito bom, foi histórico. E ali, lá na loja, você trabalha com desapego e com roupas novas também agora. Você percebeu que tinha esse nicho porque também. Porque o nome é brechó e outlet. O novo, ele é mais barato do que também as lojas convencionais. Sim. Porque a gente tem, por ser franquia também, a gente tem assim, um desconto especial em vários fornecedores. Sim. E acaba que eu consigo um preço melhor. Sim. Entendeu? Então tem umas roupinhas novas lá e são bonitinhas, né, modinha? Tem marquinha. A gente trabalha com algumas marquinhas que tem em alguns boutiques aqui. A gente trabalha com Kili, com Milon, com Brandly. Essas marquinhas assim melhores do mundo infantil, a gente trabalha tudo. E lá você consegue então atender todo o público, tanto quem tá querendo gastar bem pouquinho, né? A gente comprou acho que foi uma blusinha pra Teodora, R$10. Eu falei, Teodora, olha aqui, nossa blusinha de R$10 nós compramos. Sim. Assim como você consegue atender o público também que não quer o desapego e quer uma roupa nova. Tem muita gente, né, que vai lá pra comprar presente. Presente. Uma roupinha melhor. A gente também tem calçado, a gente também tem acessório. A gente tem toda uma linha de puericultura, que são aqueles itens que utilizam nos primeiros meses dos bebês. Que muita gente vai procurar isso. Tem cadeirinha de carro, tem bebê conforto. Então tem, assim, de tudo pro seu bebê. Vamos fazer as propagandas. De tudo, claro. Do recém-nascido até 16 anos a gente trabalha lá. Até 16. Seu bebê de 16 anos também. Também pode ir lá. Eu acho a loja o máximo. E você estava me falando também, que eu achei interessante, o seu contato com um trabalho voluntário. Que também sim, te despertou. Eu até acabei pulando essa parte. Na época de eu mãe exclusiva, né, dona de casa, eu atuei num projeto que chama Pastoral da Criança, que é ligada à Igreja Católica, mas ela é ecumênica, que ela agrega todas, né, todas as pessoas, que é focada nas famílias mais de baixa renda. A gente ia nas casas para cadastrar as crianças, a gente também cadastrava gestantes. Então, a gente ia da gestante até crianças com 6 anos. E, assim, foi uma vivência muito boa na minha vida, assim, que eu tive. Inclusive, se Deus quiser, eu quero voltar. Porque a Pastoral da Criança hoje não funciona mais em Acreúna. Na época, a gente acompanhava em torno de 130 crianças, né? E lá, a gente... Assim, como eu sempre trabalhei em indústria, ficava muito distante, tanto que as pessoas achavam que meu pai e minha mãe só tinham 2 filhos, ninguém me conhecia. Enfiada dentro da gente. Uai, Lazinha, você tem 3? Onde que essa menina fica? Enfiada na agenda. Então, aí, quando eu trabalhei na Pastoral da Criança, a gente visitava, a gente entrava dentro das casas. A gente conhecia aquela realidade. Então, a gente buscava, principalmente, pessoas mais carentes, né?
O que a pastoral da criança faz? Ela acompanha a parte de saúde e alimentação das crianças. A gente orienta as mamães a dar uma alimentação mais saudável para as crianças, para evitar alguns tipos de alimento, né? Sim. Que melhora. Então, a gente fica identificando se a criança ficou doente, se a criança, o que é que foi, se ela foi no hospital, se ela foi atendida. E no aplicativo da pastoral, se a mãe falava, não, eu fui, mas eu não fui atendida, eu fui, mas não me deram antibiótico, a gente marcava tudo lá. Olha só. E aquela conexão ia direto para o SUS. É porque é ligado ao federal, né? O acompanhamento mesmo. Então é tudo interligado. A pastoral da criança é ligada ao atendimento do SUS. Então, aí, resumindo, a gente conviveu com essas mamães, a gente ia todo mês nas casas. Chegava um ponto que as crianças via a gente lá via lá fora, a tia, oi tia, e abraçava a gente. Então, assim, era muito bom. E eu acabei percebendo que a Creúna tem muita gente carente. E até então, assim, eu não era alienada, mas eu sabia que existia, mas eu não via de perto. Sim, então, quando você vê de perto, é diferente. Sim. Então, nossa, muitas pessoas aquelas mamães que às vezes não fica pedindo, mas se tá tivesse uma condiçãozinha, se né? pudesse comprar algo mais em conta, e comprava, dava tudo para os seus filhos. Mamães que se dão tudo, mas não pode, não tem condição, tem aquela vida. Então a Creúna tem muito isso. E eu percebi isso trabalhando na pastoral da criança. E aí te despertou o interesse também de poder contribuir com a comunidade, exatamente. Com essas pessoas que têm essa necessidade, né? Quando eu buscava um negócio, eu buscava isso também, algo que eu possa contribuir. E hoje eu acho que eu consigo contribuir, porque assim, a minha satisfação é quando eu vejo uma gravidinha que vai lá na loja que não tem assim condição, chega lá ela com o esposo, eles procurando só aquelas coisinhas mais baratinhas e consegue montar um enxovalzinho. Consegue. Realmente então, assim, eu fico... gratificante. É muito gratificante. Que bênção. E ali você, dentro do brechó, você consegue atender tanto essa mãezinha que está com pouco recurso financeiro, quanto, né, as outras pessoas que têm mais possibilidades... Isso. De adquirir itens com valores um pouquinho mais altos, que também não é tão caro, né? E o que é legal, que eu acho lá no brechó e em todos os brechós e com essa visão de desapego, que é você poder encontrar ali coisas bonitas, boas, né? Porque eu desapego lá, o critério que vocês têm lá para receber também é alto, né? Então, tem toda uma curadoria, né? A gente tem uma avaliação, a gente tem, assim, praticamente uma pessoa que fica só pra isso. Porque chega demais a avaliação, graças a Deus. Todo dia chega, toda hora, chega alguém lá com uma sacolada de coisa. E aí, as mamães tem uns que não seleciona pra mandar, pra levar. Já põe no bolo e vai. Porque não tem tempo, mas tudo bem, a gente avalia, a gente pega peça por peça. Se tiver faltando um botão já não passa, se tiver descosturado não passa, se tiver assim aquele tecido desgastado não passa, manchadinho, então qualquer coisinha que tiver, aí tem vezes que a mãe volta e fala, esse aqui não passou, nossa, mas esse aqui não passou, mas o que foi? Né? Aí você fala, essa linha. Não, é porque... Então, assim, é uma avaliação criteriosa. Sim. A pessoa que vai lá para comprar o usado, ela pode ficar tranquila que ela vai encontrar um produto em bom estado de conservação. Isso que eu acho interessante. Por isso que é importante a gente falar e incentivar você a ir. Porque você vai economizar, você vai estar trabalhando a sustentabilidade, né? Que é a questão do reuso, de você não fazer descartes, né, de qualquer forma, e sem contar que você pode ajudar outras pessoas. E você que vai lá para comprar também, você vai comprar itens bons, de qualidade, e vai sair satisfeito, eu tenho certeza disso. E é importante também a gente lembrar que não é bazar, é brechó. Porque o bazar vende qualquer roupa. Mas o brechó não, o brechó passa pelo critério, né, de avaliação. Porque o bazar não tem aquela seleção, né, que nós temos. E o brechó sim. Sim. E, igual você tá falando, e além de brechó, também somos um outlet.
que nós também vendemos o novo, né? O novo, tanto aquele novo que é com preço popular, e a gente também tem o novo também, que é aquelas marquinhas que né, as mamães também gostam. Também gostam, com certeza. Tatiele, muito obrigada por você ter vindo, obrigada por compartilhar a sua história e também por motivar, né, outras pessoas a empreender, sabendo que a gente vai estruturando aos poucos, né? Trabalho, começa com uma ideia, percebe outra, vê o nicho, vê a necessidade e também de poder contribuir aqui para a nossa cidade, contribuir para a comunidade com o seu negócio, né? Então, muito obrigada, Deus te abençoe, sucesso. Eu agradeço, amém. Muito obrigada pela oportunidade, parabéns aqui pelo programa, que eu amei a ideia. E espero que a Arena Baby continue aí por anos e anos, acompanhando aí as crianças. Tem muitas crianças que lá na barriguinha da mãe, e chega lá agora já tá andando, correndo, derrubando as coisas. Então a gente vai conhecendo as famílias, né? Muito gratificante. Muito obrigada. Privilégio, né? Por nada, Deus te abençoe e até a próxima. Depois, quando você expandir mais ainda, aí, ó, você volta aqui e conta pra gente, porque o empreendedor é assim, né? Ele não quer. Abrir uma segunda loja e assim, vamos lá, né? Vamos ver. Um abraço, Deus abençoe. Amém, tchau. Oi, gente. Hoje quero falar um pouco aqui dos nossos apoiadores do podcast Como Tudo Começou. É um podcast que foi criado para incentivar o comércio local, para nós conhecermos os nossos empreendedores da região e para que nós possamos interagir aqui como comunidade. E agora o podcast tem alguns apoiadores e eu convido você também, seja um nosso apoiador. Vamos incentivar e apoiar essa iniciativa de fomentar, né, e desenvolver o comércio local. Nós temos aqui a Integrar Neuroaprendizagem, que é da minha querida Nayo, que agora está oferecendo também terapias com valor social. Achei muito joia e quero parabenizar você, Nayo, por essa iniciativa e de ajudar e contribuir com as pessoas que não estão conseguindo pagar uma terapia no valor integral. Né? O telefone da Nayo é 649-8103-1740. Bom, outro apoiador que eu adoro é o Divininho, que é o meu mecânico. E ele tá ali sempre disposto, feliz e atencioso para atender o seu veículo com várias opções ali, né? Principalmente no motor em geral, funcionamento, freio, suspensão, embreagem. Então fica aí a dica do nosso querido Divininho para você falar ali e conhecê-lo, conhecer a mecânica dele ali, a Auto Center Destaque. Temos também o nosso apoiador querido, que é a Faculdade de Acreúna. Sou super incentivadora dessa faculdade, dou aula lá, porque a nossa faculdade, muitas pessoas têm muita dificuldade de ir estudar em Rio Verde, né, que é a faculdade mais próxima, ou Santa Helena. Então nós temos a faculdade aqui em Acreúna, né? Vai lá conhecer e a gente está fazendo ali uma divulgação do curso de Gestão em Segurança Pública e Privada. Então você que tem o desejo de entrar na carreira pública, policial, policial civil, militar, bombeiro, a faculdade está oferecendo ali esse curso de gestão. São 6 meses de curso, R$300 mensais, então é acessível, você vai estar se preparando para um concurso público aí para o resto da sua vida, né? O telefone é 649-9933-8486. Outro apoiador nosso é o nosso querido cabeleireiro Alair, que da nossa cidade, que muito bem instruído e preparado para cuidar, tratar e trabalhar nos nossos cabelos. Um beijo para você, Alair, Deus abençoe muitíssimo.